Boa noite aos irmãos. Paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Estamos felizes, alegres por estar na casa do Senhor. 2 Timóteo capítulo 1. Segunda Timóteo capítulo 1. Quero agradecer a Igreja do Senhor mais uma vez. As felicitações do meu aniversário, cada abraço, cada mensagem, presente. E aqueles que estiveram aqui cultuando a Deus conosco, foi uma bênção. Muito obrigado. Eu louvo a Deus pela Igreja Batista Reviver. Vocês moram no meu coração, amém? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus nosso Senhor. Verso 3: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e a tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Verso 9: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi concedida em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para a qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei que em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Verso 14: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela foi lida nessa noite, e eu peço ao Senhor sabedoria, graça, unção, intrepidez para transmitir aquilo que está no teu coração ao coração da igreja do Senhor nessa noite. Tanto aqueles que aqui estão, quanto aqueles que estão em casa, sejam fortalecidos, tocados, cheios, abençoados pela tua ministração, pelo Evangelho do Senhor que for aqui ministrado. Fala conosco. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa segunda epístola a Timóteo foi escrita por Paulo
com o intuito de fortalecer Timóteo na obra de Deus. Para quem não sabe, Timóteo era um jovem pastor. Timóteo era um jovem obreiro que liderava a igreja de Éfeso, que estava à frente da grande igreja de Éfeso, a capital da Ásia Menor e a maior cidade daquela região. Todos nós sabemos o motivo pelo qual Paulo iniciou essa igreja nesse lugar. Por lá haver facilidade de portos, tanto navios como boas estradas. Paulo fundou essa igreja nessa cidade com o intuito de que lá nessa cidade o evangelho crescesse, o evangelho expandisse, o evangelho dali sairia para todas as outras regiões. E essa igreja, ela cresce, ela se frutifica, ela alcança os lugares que Paulo sempre sonhou para ela. A primeira carta de Timóteo, ou de Paulo a Timóteo, ela é uma carta com alguns ensinos pastorais. Paulo dá conselho para Timóteo a respeito da vida e do pastoreio dele adiante desta igreja. Quão grande era o desafio desse jovem, pastorear uma igreja que passou o apóstolo Paulo, assumir o lugar do apóstolo Paulo, assumir o lugar que também o apóstolo João havia por ali passado. E agora Timóteo está diante de um grande desafio: cuidar, pastorear, dirigir, presidir a igreja de Éfeso. Aonde essa igreja está também é um contexto muito tenebroso, de grande tribulação. Se você ler lá no livro de Atos, a Diana dos Efésios era o lugar onde as prostitutas cultuais, elas adoravam ali as suas deusas, ali elas prestavam aqueles cultos, e ali o evangelho vai chegando ao coração dessas pessoas, ganhando forma, transformando corações, e ali se inicia a igreja nessa cidade. Timóteo, ele, como eu disse, um jovem pastor, tinha um grande desafio. O desafio de Timóteo não era somente assumir o lugar de Paulo, ou pastorear uma igreja que Paulo fundou, mas um dos grandes desafios de Timóteo é que está relatado em toda essa carta, porque Paulo escreve essa carta dando conselhos, como que ele iria lidar com os problemas, tanto na igreja local, quanto os problemas que vinham de circunstância naqueles últimos dias. Então, dentro dessa carta, nós conseguimos ver que o apóstolo Paulo, ele está preocupado com Timóteo, ele está dando conselhos a Timóteo, porque o evangelho ele poderia tomar um rumo ruim, um rumo que não glorificaria o nome do Senhor, pelo fato de pessoas estarem infiltradas dentro da igreja. E Paulo vai escrever essa carta para trazer fortalecimento, para trazer vida ao coração desse jovem pastor. É importante também lembrar que no capítulo 4, Paulo está escrevendo essa carta de uma prisão lá em Roma. Ele, naqueles tempos que Paulo escrevia Atos capítulo 28, a Bíblia diz que Paulo encerra, preso, e ele fica 2 anos dentro da sua casa. Após isso, com certeza, ele é levado para essa prisão em Roma. E o que acontecia em Roma? Bairros inteiros eram incendiados, pessoas eram amarradas nos postes
e queimadas vivas. Bairros inteiros eram iluminados lá em Roma, porque aqueles irmãos na fé, servos de Deus, eles queimavam ali por amor ao Evangelho. E aonde Paulo está? Paulo está preso numa prisão, lá em Roma, aguardando o julgamento. Ele não sabia se ele ia sair vivo, ele não sabia se ele ia sair de lá direto para a morte. Mas uma coisa interessante que Paulo descreve: eu quero te ver, Timóteo. Quando eu te ver, eu vou ficar feliz. Então você percebe que ele está numa prisão, mas ele também está na expectativa de ver novamente esse jovem pastor. Mas o texto que nós lemos é a introdução desse grande livro, pequeno, mas grande livro, que se você tirar aí, em 15 minutos você consegue ler lá na sua casa. Por que então Paulo vai escrever essa carta? O intuito dele era trazer fortalecimento para o coração de Timóteo. O intuito de Paulo era para trazer ânimo ao coração de Timóteo. O intuito de Paulo era avivar o coração de Timóteo. E ele começa dizendo: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. E ele começa trazendo a mensagem, dizendo que eu estou doido para encontrar com você, porque a mesma fé que habitou primeiramente em ti, agora que passou também na sua avó, na sua mãe, e agora estão habitando na sua vida. Eu quero ver você, porque todas as vezes que eu oro, eu lembro das suas lágrimas, eu lembro da sua fé, eu lembro do seu testemunho, eu lembro da sua vida, e eu me alegro com isso. Paulo vai dar no primeiro capítulo um conselho a Timóteo. Qual é o conselho que Paulo dá no primeiro capítulo? Não seja tímido. Eu quero falar nessa noite sobre conselhos que Paulo dá para Timóteo dentro desse livro. Primeiro conselho: não seja tímido. Fale com o irmão que está do seu lado: não seja tímido. Ele diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, verso 7, mas de poder, de amor e de moderação. Diante das lutas que Paulo sabia que Timóteo iria enfrentar, ele já está antecipando para esse jovem, dizendo o seguinte: Timóteo, uma coisa você não pode ser nesse tempo, é tímido. Timóteo, você não pode se acovardar diante do sistema. Timóteo, você não pode deixar com que o sistema domine você. Timóteo, você não pode deixar o mundo intimidar você. Timóteo, você não pode deixar o mundo amoldar você. E nem as questões de dentro da igreja, pelo fato de você ser um jovem, pelo fato de você ter frequentes enfermidades, pelo fato de você talvez ser um pastor novato, eu te dou uma palavra, Timóteo: não deixa ninguém desprezar você, não. Não deixa ninguém menosprezar a sua vida, não. Não fique tímido diante das circunstâncias nas quais você vai ter que se levantar, se erguer e ter uma postura de homem de Deus. Diante das circunstâncias que o mundo vem nos oferecer, quantas vezes temos nos intimidado? Eu quero trazer essa palavra para o seu coração, meu amado. Quantas vezes o mundo tem nos intimidado? Quantas vezes o sistema mundano tem nos intimidado? Quantas vezes as coisas do mundo têm intimidado os cristãos? E ali os cristãos se acovardam, ali os cristãos, eles se menosprezam, ali os cristãos não lembram do dom que há nele, e ali o mundo amolda ele de acordo com o que ele quer. E
essa palavra é para você nessa noite que entrou neste lugar e precisa entender: o seu padrão não é o mundo que diz, o seu padrão não é o seu patrão que diz, o seu padrão não é as pessoas que dizem, o seu padrão está na Escritura sagrada. A palavra de Deus é o seu padrão. E Paulo está escrevendo a Timóteo: Timóteo, se você não cuidar, se você não zelar, se você não ficar atento, o mundo vai te dominar. Como é que você reage diante de uma separação de um casal? Não deixa o mundo te intimidar. Como é que você reage diante de uma questão que são contra a palavra de Deus e o mundo vem a moldar a nossa mente? Aos professores, como é que você reage diante de circunstâncias que você vê na vida dos alunos? Você se intimida? Você se acovarda? Ou você se posiciona como servo de Deus aonde Deus te plantou? Aos patrões, aos empresários, aos encarregados, você se intimida? Se acovarda? Esconde embaixo do banco? Ou se posiciona diante daquilo que Deus tem te chamado para viver? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Deus não te chamou para se acovardar. Deus não te deu espírito de covardia. Deus não te deu espírito de medo. Deus não te deu espírito para que você se esconda. O espírito que está em você é o espírito de Deus. E esse Deus não perde batalha. Esse Deus é um Deus forte. Esse Deus é um Deus poderoso. Esse Deus é um Deus maravilhoso. E diante do sistema do mundo, a minha pergunta para você: você tem se acovardado? Diante do sistema lá fora, você tem se intimidado? Diante de pessoas que não são cristãs, como é que você reage a elas? Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, de temor, para vivermos acuados, para vivermos sem saber o que fazer. Não. Fale para a pessoa que está do seu lado: o espírito que habita em você não é espírito de temor. Aleluia. O espírito que habita em você é o espírito de Deus. Aleluia. E se ele habita em você, meu amado, não se acovarde, não se intimide. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Paulo está dizendo para Timóteo aqui: você vai viver questões ministeriais na sua vida como pastor, e você não pode se acovardar, Timóteo. E eu estou pregando aqui para pessoas nessa noite que talvez estão se escondendo, estão se esquivando, estão se acovardando diante de questões que é para você enfrentar. Eu não estou aqui pregando para você chegar lá e chegar de voador em todo mundo. E não é isso. Estou dizendo aqui que você, como cristão, precisa ter uma postura de servo autêntico de Deus. Você é servo de Deus. Você não é qualquer um. O Espírito de Deus está em você. A presença de Deus está na sua vida. Você é lavado e remido no sangue de Jesus. Você carrega algo que ninguém carrega. Tem algo em você que ninguém tem. Tem vezes que as pessoas vão olhar: e por que essa coragem toda? Não sou eu, não é a minha força, não é a minha sabedoria. É a presença de Deus que habita em mim. É a unção de Deus que está na minha vida. É a graça de Deus na minha vida. Eu estou aqui pregando para te dizer nessa noite: não se intimide diante dos desafios. Não se acovarde diante dos problemas, diante das questões difíceis. Paulo está dizendo a Timóteo: se for para falar, Timóteo, fale com amor, mas fale. Se for para confrontar, Timóteo, confronte com amor, mas confronte. Se for para dizer isso aí é pecado, fale, Timóteo.
Não se acovarda, não se intimide. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Aí o texto vai continuar. Olha no capítulo 2. Olha o que Timóteo estava vivendo como pastor naquele tempo. Primeiro problema, a timidez de Timóteo. Segundo problema, lidar com os falsos crentes e falsas doutrinas dentro da igreja. Olha o que Timóteo tinha que enfrentar naquele tempo. Verso 18. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Paulo está dizendo aqui no capítulo 2, versículo 18, que existiam as falsas doutrinas dentro da igreja, que precisavam ser combatidas. Qual que era a falsa doutrina? Existia gente dentro da igreja de Éfeso que estava falando que a ressurreição já havia acontecido. Esse papo de ressurreição era conversa fiada, e isso aí era só balela. Que quem estava aguardando a ressurreição no último dia podia ficar despreocupado que aquilo já tinha acontecido. E o texto vai dizer que essas pessoas que estavam introduzidas dentro da igreja estavam pervertendo a fé de pessoas dentro da igreja. E Paulo está aconselhando a Timóteo: Timóteo, cuidado, que tem gente dentro da igreja que está vivendo um falso evangelho. Como é que você vai lidar com isso, Timóteo? Timóteo, tem pessoas ao seu lado lá na igreja que estão pervertendo pessoas. Irmãos, hoje, aonde você vai, anda, liga um canal de televisão, você vê pessoas drasticamente pervertendo o evangelho de Cristo, pregando um evangelho que não é evangelho. Você liga a televisão, muitas das vezes essas pessoas estão lá pervertendo o evangelho. Você abre uma live, tem pessoas lá pervertendo o evangelho. Os profetas do Pix. Manda o Pix que eu revelo. Se quiser mandar o Pix, eu também revelo. Irmãos, você vê as pessoas na televisão vendendo vassoura para varrer o mal da casa. Você vê as pessoas pegando o sal grosso lá que Eliseu jogou na fonte, o sal lá e curou a fonte. Aí você leva, compra o sal e resolve o problema. Mas tem que ser na fonte. O que é isso, irmãos? Pessoas que estão pervertendo o evangelho de Cristo. Muitas coisas que nós estamos vendo nesses dias, estamos analisando nesses dias, não é evangelho. E Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, essas pessoas desviaram do verdadeiro evangelho. Essas pessoas se desviaram da verdade. Essas pessoas abandonaram o caminho de Deus, e eles estão asseverando coisas que não existem e pervertendo a fé de alguns. Hoje eu falei na escola dominical que nós precisamos saber detectar o problema e solucionar o problema. Sim, quem estava aqui viu. Paulo ele consegue detectar o problema na igreja, mas ele dá a solução. Olha a solução, versículo 15. Segunda Timóteo 2,15. Procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Diante de uma falsa doutrina, diante de um falso ensino que você vê, a única maneira que tem de nós posicionarmos contra isso é manejando bem a palavra da verdade. Paulo está dizendo a Timóteo no versículo 15: Timóteo, você precisa ser um obreiro aprovado que não tem nada que se envergonhar. Timóteo, você precisa ser um homem que caminha de tal forma que ninguém olha para você e fala assim: essa área na vida dele, essa área na vida dela,
Ah, não, você pode falar de tudo, mas essa área aqui, não. Só que o que ele está dizendo? Que maneja bem a palavra da verdade. Timóteo, você vai encontrar pessoas que estão pervertendo o evangelho. Você vai encontrar pessoas que não aceitam o verdadeiro evangelho. Mas se você manejar bem a palavra da verdade, você vai ser bem sucedido. Você vai ser abençoado. Olha outro problema, capítulo 3, versículo 1, que Timóteo estava enfrentando na igreja de Éfeso. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Verso 2: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos do prazeres do que amigos de Deus. Paulo está aconselhando a Timóteo aqui no capítulo 3 que os últimos dias estavam chegando. E os homens nos últimos dias, esses homens ficariam piores do que no início, porque esses homens seriam amantes de si mesmos. O Deus desses homens é o ventre. E eles são, aí Paulo vai citar a lista: egoísta, avarento, jactancioso, arrogante, blasfemador e tudo quanto há. Primeiro problema de Timóteo, timidez. O segundo problema de Timóteo, que nós acabamos de falar aqui, era diante das pessoas que existiam dentro da igreja, desviando pessoas do evangelho. Agora, os últimos dias também era um problema para Timóteo enfrentar, porque naqueles dias, muitas pessoas que se diziam cristãos, servos, já não eram mais. Irmãos, note, perceba, pare e pense. Olha a sua volta. Vocês acham que essa carta não é atual? Essa carta não é tão atual como a gente menos imagina assim. 2000 anos atrás ela foi escrita e parece que ela está falando de hoje. Paulo sabia, inspirado por Deus, que esses últimos dias iria chegar. Esses últimos dias de homens avarentos, desafeiçoados, ingratos, caluniadores, eles iriam viver constantemente perto de nós. Aí se a gente parar e olhar, você vê que o pecado nesses últimos dias tem se multiplicado sobremaneira. E como é que Paulo trata isso? Olha o versículo 14. Desses últimos dias, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação e pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabe o que Paulo está dizendo a Timóteo aqui? Timóteo, nos últimos dias esses homens serão dessa forma. Mas o conselho que eu te dou é para que você venha permanecer naquilo que você aprendeu de mim. Irmãos, pensa, o evangelho não tem nada novo. Se você espera vir no culto e ouvir algo novo, é porque na verdade você quer algo que mexe com o seu emocional. O evangelho não tem nada novo. E Paulo está lembrando a Timóteo: Timóteo, sabe como é que você vai vencer os últimos dias? Sabe como é que você vai permanecer firme nos últimos dias? Ficando naquilo que você aprendeu de mim, nas sagradas letras, no ensino, na palavra de Deus. Se você permanecer na Bíblia, os falsos profetas não vão te contaminar. Se você permanecer na palavra de Deus, as pessoas que estão dizendo cristãs,
e não são, não vão te dominar. Se você permanecer na palavra de Deus, as paixões da carne dos últimos dias não vão atrapalhar você, porque a palavra de Deus sempre foi e sempre será suficiente para manter alguém de pé. Se você quer permanecer de pé diante das lutas, viva a Bíblia, pregue a Bíblia, leia a Bíblia. Este é o manual de ensino para nós. Sabe qual que é o problema dos cristãos hoje? Eles não leem as Escrituras. Eles não param para se deleitar na mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Aí quando vem a luta, a resposta deles é: a carne é fraca. Aí eu digo: a carne é fraca, é porque você é fraco. 40 dias Jesus jejuando e orando, e ele teve fome. Quem chega fazendo a proposta sensacional do momento que ia resolver o problema? Satanás. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Não. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Eu não vivo por aquilo que você está dizendo, eu não vivo pelas circunstâncias, mas eu vivo pela palavra de Deus. É a palavra que me sustenta, é a palavra que me levanta, é a palavra que me mantém de pé. É essa escritura inspirada por Deus que me mantém aceso diante deste mundo. E o último conselho de Paulo, e problema que ele iria enfrentar, é que os homens naqueles dias não suportariam a sã doutrina. Olha o capítulo 4. Pois, versículo 3: pois haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, com que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando as fábulas. Sabe qual que era o outro problema daquela igreja? O endurecimento do coração das pessoas. Timóteo iria viver alguns problemas. O problema da timidez era o primeiro problema. O segundo problema era pessoas dentro da igreja que se diziam cristãs, mas não eram, estavam pervertendo o evangelho de Cristo com heresias. O terceiro problema era os últimos dias, que haveriam tempos difíceis, como está escrito na palavra. E o quarto problema é o que eu acabei de ler: um endurecimento do coração. Sabe o que algumas traduções diz? Que essas pessoas teriam comichões nos ouvidos. Alguém tem essa tradução aí? Comichão no ouvido? Umas palavras falam comichões, outras falam coceiras. Você sabe o que é isso? As pessoas que vão começar a buscar aquilo que elas gostam de ouvir. Vê se você me entende. As pessoas vão começar a ir atrás do evangelho light, do evangelho que não confronta o pecado delas, do evangelho que você pode fazer qualquer coisa, você dá o dízimo e vive a sua vida da maneira que você quer. Esse comichão no ouvido aqui é aquilo que apraz o coração. E essas pessoas vão começar a procurar mestres segundo os seus interesses, porque hoje tem igreja para tudo quanto é coisa no Brasil. Pessoas que falam para você tudo aquilo que você quer ouvir, que você pode viver de qualquer maneira. Não, eu não posso ser esse pastor que vou bater palma para o seu pecado, vou aplaudir o seu estilo de vida. Paulo está dizendo a Timóteo: não, Timóteo, não aceita esse tipo de gente. Vai ter gente nos últimos dias que vão procurar lugares para ouvir mensagens que vão mexer com o seu emocional e o seu ego. Vou te dizer, irmãos, no dia que a pregação não ofender o seu coração, o seu caráter, a sua personalidade, tem algo errado nessa pregação. Nós não estamos aqui para levantar a sua moral, nós estamos aqui para diminuir a sua moral, para que você diga: convém que ele cresça e eu diminua.
Nós não estamos aqui para mexer com o seu ego e falar que os seus sonhos, as suas promessas, aquilo que você quer, tudo vai ser realizado. Não, eu estou aqui para te dizer, você precisa se arrepender, correr para os pés de Jesus, chorar, porque Jesus está voltando. Isso não é fácil ouvir. Paulo está dizendo para esse jovem pastor: muitas pessoas nos últimos dias vão procurar esse tipo de coisa. Aí eu acho interessante que no verso 2 ele vai mostrar a solução também, ó. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Tu, porém, olha o verso 5: ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Sabe o que Paulo está dizendo a Timóteo? Naqueles últimos dias, Timóteo, pessoas vão coçar os ouvidos para sair, para ouvir coisas gostosas, o evangelho fácil, o evangelho light. Tu, porém, Timóteo, fica firme, prega o evangelho, prega a cruz, anuncia a mensagem de Deus, exige do povo, exorte o povo. Esse jeito que você está caminhando, você está indo para o inferno. Não aceite qualquer coisa, Timóteo, dentro da igreja. Irmãos, sabe o que eu acho maravilhoso aqui nesses conselhos de Paulo? É que Paulo está preso, como eu disse lá no início. Poderia estar preocupado com uma forma de sair da cadeia. Se eu tivesse preso e escrever uma carta para os irmãos da igreja Batista Reviver, falando assim: vê um jeito aí de vocês arrumar um advogado bom para me tirar. Qual que é a preocupação de Paulo aqui? Se preocupa comigo não, estou preocupado com o evangelho. Como anda a igreja, como está a vida dos irmãos. Se você não assistiu ainda, eu te aconselho a assistir Paulo, apóstolo de Cristo. Sensacional. Aparece ele lá na prisão em Roma. Esse filme todo cristão precisa assistir. É forte, vai falar o seu coração. Mas eu acho que diante disso, eu quero encerrar aqui dizendo: John Stott diz, diante dessas 4 questões que ele apresenta como supostamente problemas, Paulo nas 4 vezes apresenta soluções. E as 4 soluções diante dos problemas é o evangelho. 2 Timóteo 1,14 vai dizer: guarda o evangelho. 2 Timóteo 2, verso 8 e 9 diz: sofra pelo evangelho. 2 Timóteo 3, 13 e 14 diz: persevera no evangelho. E o 2 Timóteo capítulo 4 diz: prega o evangelho. Qual é a solução para os nossos problemas? O evangelho de Deus. Irmãos, eu posso vir aqui e falar assim: irmãos, quem está com problema hoje, eu sei que não precisa levantar a mão não, 99% das pessoas aqui estão. Aí eu vou chamar vocês na frente e vou fazer uma oração milagrosa, santo milagroso. Aí o pastor vai, ora, você fica anestesiado com a oração e volta. Mas eu preciso te mostrar que a minha oração, ela pode ser a de pirona, mas o evangelho é um antibiótico que vai sanar os problemas. E diante disso, isso foi algo profético. Os hinos que foram cantados aqui trouxe uma confirmação naquilo que eu iria falar. Olha o verso 6 do capítulo 1. Diante dos desafios, diante das dificuldades, diante dos problemas a serem enfrentados, a solução é o evangelho de Cristo. Irmãos, olha aqui, fique no evangelho, você não vai ter problema não. Fique na Bíblia, você não vai ter dificuldade.
Você ficar naquilo que eu falo, você vai se perder. Você ficar nos conselhos dos outros, você vai se perder. Mas se você ficar no Evangelho, seus problemas estão resolvidos. Agora olha o verso 6. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Diante dos desafios que talvez Timóteo estava enfrentando, ou iria enfrentar, ou iria passar, Paulo no início da carta diz: eu quero primeiramente que você reavive o dom de Deus que há em ti, depois eu vou te apresentar os problemas. Olha que interessante. Eu não quis ler o versículo primeiro, mas o primeiro conselho de Paulo nessa carta é: reavives o dom de Deus que há em ti. E aí depois ele vem trazendo todas as questões que ele iria viver. Por que isso, irmãos? É impossível combater problema morto espiritualmente, apagado na fé. Enfrentar situações difíceis somente cheio do Espírito Santo. Não quer dizer que Timóteo havia deixado essa chama se apagar, mas esse verbo aqui, reavives, anaproseol, e esse ana no grego, estudando, mostra que é como se fosse uma brasa, Marcos Paulo. E a gente que gosta de fazer churrasco, né? A brasa é assim, você põe ela por baixo, um foguinho, né? Se você não sabe acender churrasqueira, depois você me fala que eu te ensino. Você põe ela por baixo, faz um canudinho de fogo, deixa algumas gretinhas e acende ali. O fogo vai começar a pegar tipo uma brasinha pequena. Você pode vir, fazer assim, ó. Aí você começa. Ou então você pega um abanador e assopra. Outros têm até o secador, né? Mais rápido o trem lasca de uma vez. Sabe o que Timóteo estava vivendo? Como uma brasa, mas que precisava ser acesa. E sabe o que Paulo está falando para ele? Assopra essa brasa. Assopra isso. Porque você vai enfrentar situações. Você precisa estar cheio, Timóteo. A presença de Deus precisa estar na sua vida, Timóteo. Estou sentindo a presença de Deus aqui nessa palavra. Você precisa, para enfrentar isso que você vai enfrentar nesse tempo, enfrentar os falsos profetas, enfrentar os falsos homens dentro da igreja, enfrentar situações difíceis como você vai enfrentar, Timóteo, é só cheio da presença. E o engraçado que ele diz: reavives o dom de Deus. É o dom de Deus, não é do homem, não é o homem que te deu, não é um homem que impôs as mãos em você, é Deus que te deu esse dom. E eu estou aqui como profeta fazendo assim no seu dom. Como é que sopra, pastor? Orando. Quando você vai para a oração, você está soprando o dom que há em você. Quando você vai para o jejum, você está soprando o dom que há em você. E essa chama está vindo de baixo. Essa chama está vindo, talvez ninguém vê, parece que nem vai pegar fogo, mas pega fogo. Sabe por quê? Ela vem de onde ninguém está vendo. Ela vem de dentro para fora. Deus está dizendo para Timóteo: Timóteo, para você vencer diante das circunstâncias que você vai enfrentar, você precisa estar incendiado. Fale para a pessoa que está do seu lado: para você vencer nesse tempo, você precisa do Evangelho. E você precisa estar cheio de Deus. É só o Evangelho de Jesus Cristo que nos garante a vitória. E o que? Cristãos fumegantes, tochas vivas, a presença de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus. E a minha oração nessa noite é: reavives o dom, igreja, que há em ti. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Deus está dizendo para alguém aqui, em nome de Jesus: o dom que há em ti renova, reaviva. Tem um dom aí na sua vida que precisa. Ei, irmão, você precisa voltar a orar mais. Ei, irmão, você precisa ler mais a palavra de Deus. Ei, irmão, você precisa ir para o jejum. Ei, irmão, você precisa buscar a face do Senhor. Ele vai se revelar a você. Você vai enfrentar situações na sua vida. Você vai enfrentar momentos na sua vida que só o Evangelho, estando cheio de Deus, que você vai combater. A frieza espiritual está aí, irmãos. A frieza espiritual vem com força. A frieza espiritual vem para mexer com a gente. A frieza espiritual vem para nos congelar e nos travar, nos impedir de caminhar, de fazer a vontade de Deus. E Paulo está dizendo: não deixa essa frieza, Timóteo, pegar você não. Reaviva a brasa que está na sua vida. Feche os seus olhos, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Deus. Tua palavra foi ministrada aqui nessa noite, Senhor. E nós queremos orar e pedir ao Senhor: acenda a chama. Acenda a chama do Teu Espírito em cada coração, em cada vida. Acende a chama do Teu Espírito Santo em cada coração. Esses que estão como brasas, esses meus irmãos que entraram aqui nessa noite, estão enfrentando situações difíceis, vão enfrentar situações difíceis, somente sendo cheios do Teu Espírito Santo. Pai, acenda a chama. Ó Deus, eu oro nessa noite, você que está em casa, seja cheio do Espírito Santo. Reaviva o dom que Deus te deu, em nome de Jesus. Reaviva. Sopra, Senhor, sopra esse fogo que há no meu irmão. Deixa Deus acender a chama. Você não precisa de algo novo. O que você precisa é queimar pelo Evangelho, queimar por Jesus Cristo, queimar pela vontade de Deus. Deixa Deus queimar em você isso. Acende a chama. Coloque a mão no seu coração e peça a Ele: Deus, em nome de Jesus, acende a chama na minha alma. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, traz esse fogo abrasador, Senhor, no nosso coração. Traz essa unção em cada vida, Pai. Aleluia. Oh. Espírito, Espírito, você pode cantar isso? Que desce como fogo. Aleluia. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Cante isso. Espírito, Espírito, alaia sobre barache. Oh, Espírito Santo, aviva a tua igreja. Oh, Deus, e enche-me de novo. Ei, irmãos, você não precisa de um evangelho light, você não precisa de um evangelho que vai mexer com o seu ego. Você precisa da tocha acesa no seu coração. Deuteronômio capítulo 6 diz: e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Sabe por que Deus diz esse texto? Porque tu, ó sacerdote, todas as manhãs levará lenha. Oh, leva lenha. Leva lenha para o fogo, leva lenha para o fogo e deixa esse fogo acender na sua vida e queimar pessoas. Tem gente que vai olhar para você essa semana e vai pensar assim: meu Deus, mas você está diferente. Não, tem um fogo dentro de mim, a unção de Deus na minha vida, a presença de Deus na minha vida, a graça de Deus está na minha vida. Ah, pessoas lá no seu trabalho vão te pegar chorando, quebrantado, chorando, exaltando o nome do Senhor. Vão te perguntar: que é isso? Esse menino está doido, essa pessoa. Não, é a presença de Deus, é o fogo de Deus, é a unção de Deus, é a graça de Deus. Nós não precisamos de nada novo, precisamos da graça e da misericórdia
reavives o dom de Deus que há em ti. E como algo profético, vai soprando, vai soprando, vai soprando, vai acendendo esse fogo, Deus, vai acendendo essa chama, Deus, vai tocando esse coração, Deus, vai transformando essa vida para a glória do teu nome. Não é a timidez, não é os falsos crentes, nem os últimos dias, nem pessoas com comichões nos ouvidos. O evangelho é suficiente, e o fogo de Deus que está na sua vida basta. Que a unção de Deus seja contigo em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Cristo Jesus, desde agora e para sempre. A igreja diz: aplauda o Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.